Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do Projeto Educabalsas. Hoje nós vamos trabalhar com gráficos da função quadrática. Vamos entender o que é uma função quadrática e vamos começar a desenvolver o seu gráfico. Essa aula ela é voltada para os alunos do 9º ano, a unidade temática para ser trabalhada é álgebra e a habilidade é 06, compreender funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Nós vamos aprender nessa aula a identificar relações entre grandezas que correspondem a funções e não funções em contextos diversos, associar a descrição verbal de uma função à sua expressão algébrica e a seu gráfico, e interpretar situações descritas por funções apresentadas em qualquer de suas representações. Bem, pessoal, vamos aqui. Vamos começar aqui o estudo de gráfico de funções quadráticas, tentando entender o que é uma função quadrática, tá? Antes de a gente fazer a representação gráfica, vamos compreender, a princípio, o que vem ser necessariamente uma função quadrática. Então, vamos lá. Função quadrática é toda função definida pela sentença y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Perceba que essa expressão, ela é a mesma lá da equação do segundo grau. Então, em síntese, a função quadrática, ela usa como, digamos, padrão a equação do segundo grau. Ela usa como, vamos dizer, arcabouço a função do segundo grau, tá? Então, o que acontece aqui, ó, eu vou ter os mesmos coeficientes, A, B e C, né? E esse A é diferente de zero. Percebe basicamente o mesmo que nós vimos fazendo lá nas aulas anteriores com a equação do segundo grau. O que a gente vai dar agora é usar a expressão que gera a equação do segundo grau para fazer a função quadrática. Nós vimos em outras aulas o que é uma função. Então, se você não lembra o que é função, volta lá em aulas anteriores em que nós trabalhamos com esse conteúdo, tá? Essa relação entre dois conjuntos, né? Que cada elemento do primeiro conjunto está ligado a somente um do segundo, não é isso? Então, quando se estabelece isso aí, eu tenho uma função. E aqui nós vamos trabalhar com leis de formação. A lei de formação da função quadrática, ela usa uma equação do segundo grau, uma expressão do segundo grau ela é composta por uma função por uma expressão do segundo grau, tá? Então vamos aqui, ó. Como primeiro exemplo aqui, só para a gente ilustrar, aqui eu tenho um retângulo e esse retângulo está dividido em 4 regiões, ó, certo? Eu quero uma expressão que represente a área desse retângulo, uma expressão que represente a área desse retângulo. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho, ó, vamos calcular a primeira área só dessa primeira região aqui, ó. É um quadrado, né? O x por x. Então, como sabemos para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, o que necessariamente a gente faz? Multiplica um lado pelo outro lado, não é isso? Então vamos lá, a área dessa primeira região, vamos chamar de A1, vai ser x vezes x dá x ao quadrado. Tranquilo aí, né? Agora vamos aqui para a área da segunda região. Ó, esse lado aqui da segunda região mede 4 e esse outro lado mede x. Então o que eu vou fazer? 4 vezes x. Então A2, 4 vezes x dá 4x. Vamos agora para a área da terceira região. Esse lado aqui da terceira região mede 7, esse outro ladinho mede x. Então, a terceira região vai ser A3, 7 vezes x, 7x. E vamos aqui para a região 4. Esse lado é 7, esse aqui é 4, 7 vezes 4, 28. Aí, a expressão que vai representar a área desse quadrado é a soma de todas as áreas. Como aqui eu estou me referindo a uma função, eu tenho que
fazer essa relação entre duas grandezas. Quais são as duas grandezas que eu vou relacionar aqui? Vai ser o comprimento, as dimensões de cada, no caso do retângulo, as dimensões que são representadas aqui, esses valores desconhecidos por x, e a área em si. Vamos chamar área de y, tá? Y, que é a área que eu quero descobrir, né, que é a área do retângulo, vai ser a soma de todas as áreas. X ao quadrado mais 4x, que é a 2, mais 7x mais 28. Y vai ser x ao quadrado, 4x mais 7x dá 11x, mais 28. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função quadrática. Uma função que está relacionando aí, ó, que é a relação, na verdade, de duas grandezas, né? O x e o y. Dependendo do valor do x que eu coloque aqui, eu vou ter um y diferente, que vai ser a minha imagem, tá? Por exemplo, se eu coloco 1, eu digo, ó, o x aqui é 1. O que eu vou obter? 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 mais 28. Vai ficar quanto? 1 mais 11 vezes 1 dá 11. 1 ao quadrado dá 1. 11 mais 1, 12. 12 mais 28. E aqui vamos ter, ó, 40. A imagem vai ser 40. Ou seja, quando se x for 1, o y é 40. Ou seja, minha imagem é 40. O valor relacionado, vocês lembram lá, ó, de funções, tem um conjunto A e o B. Quando o primeiro valor aqui for 1, o outro vai ser 40. Aí eu ligo aqui, ó. Tem uma relação entre esses dois conjuntos, as duas grandezas, tá? Eu posso colocar outros valores, não necessariamente 1. Posso ir mudando, vou mudando, isso aí, boto 2, boto 3. Então vão surgir novos valores aqui, eu faço outra relaçãozinha, certo? Agora vamos aqui, ó, para esse exemplo, só para ficar bem fixada essa ideia de imagem. Ó, dado o número real 7, determine a imagem desse número dado por essa função. Ele diz que o número real é 7 e eu quero a imagem, então eu quero o valor de y. Vai ficar como? Esse ali vai ser meu x, é 7. Então y vai ser 3 vezes 7 ao quadrado menos 4 vezes 7 mais 1. 7 ao quadrado, 49. E 49 vezes 3 dá 147. Menos 28 mais 1. Se fizermos aqui, ó, menos 28 mais 1 dá menos 27. Y é igual a 147 menos 27. E subtraindo isso aqui, 147 com menos 27, vai dar 120. Portanto, a imagem dessa função, quando o x for 7, é 120. Bem, pessoal, agora que nós já compreendemos o que é uma função quadrática, nós vamos desenvolver o gráfico dela. O gráfico, como nós vimos lá na função do primeiro grau, para a função do primeiro grau é uma reta. Para a função quadrática, o nome do gráfico é a parábola. É uma espécie de U, tá? Esse U, entre aspas, ora ele vai ser voltado para cima, né, que é a parábola, ou pode ser voltado para baixo, tá? Então vamos lá, vamos identificar aqui nessa função yx ao quadrado menos 4, como é que vai ficar essa parábola, certo? Se ela é voltada para cima ou para baixo. A princípio, vamos determinar os pontos, né, que vamos ter que colocar aqui no plano cartesiano, usando essa tabelinha. Eu fiz essa tabelinha aqui, nessa primeira coluna, o ix, esses valores de x aqui você pode escolher qualquer um, porque o domínio aqui para essa função é em reais, tá? Eu coloquei aqui menos 3, menos 2, 0, 2 e 3, mas é opcional. Nessa segunda coluna aqui eu tenho a função, aqui eu vou fazer aqui as continhas, né? Para obter a imagem aqui, ó, do y, e aqui a gente vai, depois de descobrir a imagem, a gente vai colocar o par ordenado, x e y, para poder marcar ali no plano cartesiano. A princípio, vamos determinar esses pontos, tá? Então vamos lá.
Eu tenho a função, ó, y igual a x ao quadrado menos 4, que é essa que o exercício me dá, ó, para que eu calcule o gráfico, né? Eu construo o gráfico, né? Na verdade. Então vai ficar como y é igual a menos 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado menos 4. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é 9, não é isso? Se a gente for fazer essa conta separada, vai ficar menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, então logo dá 9, tá? Para não ter que fazer isso toda vez, aí vamos pegar essa regrinha, ó. Se o expoente for par, sempre vai dar positivo. Como é 2, então eu só faço 3 ao quadrado 9, tá? 9 menos 4 dá 5. Então a imagem do menos 3 é 5. E como é que vai ficar o par ordenado? Vai ficar o menos 3, que é o x, sempre o x é primeiro, e 5. Esse vai ser meu primeiro pontinho. Aí você vem aqui e marca no plano cartesiano. O x é menos 3, o y é 5. Onde é que está o menos 3? Ó, no x, está aqui, é isso? E o 5 está lá em cima. Aí você vem e marca o ponto, ó. Vamos ver onde eles se encontram aqui. Nesse pontinho que eles se encontram. Agora, vamos fazer o mesmo aqui com menos 2. Y é igual a menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 4, positivo. É isso? Porque o expoente é par. 4 menos 4 dá 0. Logo, eu vou ter menos 2, o x, e a imagem é 0. Se é menos 2 e 0, significa dizer que esse ponto está em cima do eixo x, porque o y está zerado. Então, vai ser aqui. Certo? Pontinho em cima do eixo x. Agora, vamos fazer agora para y igual, aliás, para x igual a 0. Então, y é igual a 0 ao quadrado menos 4. Vai ficar como? 0 ao quadrado é 0, menos 4 vai ficar menos 4. Logo, eu vou ter 0 e menos 4. Vamos marcar. Se é 0 e menos 4, agora é o x que está zerado. É isso? E eu vou marcar aqui no menos 4, ó. Que o x está zerado. E, continuando. Y vai ser 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é 4 e 4 menos 4 dá 0. Então, vou ter aqui 2 e 0. Ó, agora o y está zerado e eu tenho o x. Então, vou marcar aqui em cima do 2. E para fechar, y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 4 dá 5, então tenho 3 e 5 do outro lado. 3 e 5. E aqui está a nossa parábola. Ela vem aqui, ó, vai passar por esse ponto, subir e passar por esse novo ponto. Ela vai ser voltada para cima. Agora, como facilitar as coisas aqui para não gerar nenhum tipo de confusão? Na hora de, é voltada para cima ou para baixo? Você é só olhar para cá, ó, para o valor do A. O A aqui vai ser 1. O 1 aqui não é positivo? Sempre que for positivo, a parábola é voltada para cima. Sempre que for negativo, a parábola é voltada para baixo. Aí, como saber até onde vai a parábola? Como é que eu sei que vem até aqui? Aí nós temos que observar outro detalhe, que é o ponto onde tem o vértice, não é isso? O par ordenado que forma o vértice. Como é que a gente faz para determinar isso? Ó? O ponto de vértice ele vai ser o quê? Ó? Um x, ele vai ter um x e vai ter um y de vértice. E como é que eu encontro cada um desses? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a e o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Certo? Menos b. B é quanto? B aqui para a nossa função é 0. Não tem o b, ó. Tem o a, aí pula o b, aí vai para o c.
Aí vimos lá, equação de segundo grau, mesma coisa, não muda nada, tá? Lembra que a expressão para a função quadrática ou função do segundo grau, que é o mesmo, é ax ao quadrado bx mais c. Essa expressão aqui é a mesma da equação do segundo grau. Então aqui é 0, 2 vezes 1, então x é 0. Então x do vértice é 0. Aí a gente vê aqui, ó, nem vai precisar fazer esse outro. Quando x for 0, ó, quando x for 0, quanto é que é o y? Menos 4. Então significa dizer que esse y do vértice aqui já é menos 4. Então aqui eu já tenho o limite aqui da função quadrática, né? Isso, ó, o ponto mínimo, né? O valor mínimo, aliás, o valor mínimo dessa função. Então a gente vem aqui, ó, passa, opa, tô no lugar errado. E vamos subindo. Pronto, aí está o gráfico da minha função quadrática. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero realmente que vocês tenham compreendido. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais com o gráfico de função quadrática, vamos ver outras situações, tá? Não essa é só a primeira de uma série de aulas. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu, galera. Tchau.